Boa noite a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui, né? Louvando o nosso Deus, aprendendo a sua palavra. O tema proposto para nós estarmos falando esta noite, anunciamos pela manhã, é um pouco sobre a vida humana do Senhor Jesus e um pouco do seu fazer antes de sua morte. Pela manhã aprendemos sobre o Cordeiro, a Páscoa judaica, e estamos neste mês a falarmos sobre a Páscoa e já vamos começar falando deste Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus, e vamos tentar, para hoje a proposta é nós vermos um pouco da humanidade do Senhor Jesus com os seus relacionamentos. Tem outros temas propostos sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus, e outras partes, outros pontos serão tratados pelos irmãos, mas nós hoje queremos focar um pouquinho sobre como ele se relacionava com a sua família. Esse Cordeiro nasceu, se humanizou, foi homem e se relacionou. Um pouco daquilo que a Bíblia aponta para nós nos dá muitos exemplos de como o Senhor se comportou dentro da sua família, com seus amigos, e também tem inimigos, diante das autoridades. É a proposta de um pouquinho de como o Senhor se relacionou, que estaremos analisando nesta noite. Nós vamos ver um texto de Lucas. Lucas narra para nós, no capítulo 2, texto bem conhecido dos irmãos, a partir do versículo 39, leitura meio extensa, mas vamos contar com a paciência dos irmãos, leremos esse texto. Lucas 2, de 39 até o 52. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino, Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém. Amém. Rapidamente nós vamos analisar um pouquinho, que falamos aqui sobre esse trajeto do Senhor Jesus, apenas nesse aspecto aqui, na sua ambiência familiar, um pouco com os amigos, com as autoridades. Nós sabemos que a história mostra para nós o Senhor, homem, vivendo em média 33 anos e meio aqui na Terra. Do 0 a 30 anos, a gente vê pouca coisa do Senhor Jesus. Então, os irmãos observam, aqui estamos diante de um fato, um episódio que ele tinha 12 anos. Mas poucos relatos temos dos seus feitos. Traz para nós algumas lições, o porquê disso, né? Vamos ver as suas ações mais evidentes nos 3 anos e meio finais, quando ele inicia o seu ministério. Elas destacam mais as suas ações.
inclusive o seu batismo. Em Lucas 3:23 escreve: quando o Senhor Jesus ele vai às águas do batismo, ele tinha quase 30 anos. Lucas narra, capítulo 3:23, uma grande lição, um grande ensino aí, que contrapõe muito a ideia daqueles que, além do próprio ensino do Senhor, né, a questão de se batizar uma criança pequena. O próprio Senhor Jesus, quase 30 anos, passou pelas águas do batismo. E logo a seguir, então, Mateus, quando escreve também o batismo do Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, logo após ele ser tentado ali no deserto. Então, versículo 17, Mateus 4, começa Jesus o seu ministério. Então, por isso que nós vemos um agir do Senhor aqui na terra, de maneira mais intensa, os registros dos seus feitos, nós vamos ver mais registros após os seus 30 anos. Antes disso, é evidente que ele teve uma vida social, digamos, normal com todas as pessoas, um jovem na sociedade. Mas não temos registro de detalhes, que vamos pontuar alguma coisa aqui, que faz necessário a gente reforçar, para refutar algumas ideias distorcidas da palavra de Deus, em se falar que o Senhor Jesus não teve uma família normal, biológica. E ele foi criado, sim, numa família, numa estrutura biológica normal, de todas as pessoas. Nós temos, né, essa estrutura biológica do Senhor Jesus. Ele teve um pai, José, uma mãe, Maria. Fisicamente falando, biologicamente falando, nós podemos entender: José, os seus pais, eram padrastos e madrasta. Não é verdade? Porque o que foi gerado, nós temos lá esse registro, né? Mateus capítulo 1 ali, nós vimos a ação do Espírito Santo de Deus que o gerou lá no ventre de Maria. Mateus 1:18, vimos isso aí. Ela se achou grávida. Começa esse cordeiro pascal assumindo forma, assumindo seu início humano aqui na terra, lá no ventre de Maria. Não teve nenhuma relação Maria e José, e muito menos, não conseguimos ter uma relação com o Espírito de Deus, jamais. Maria, a Virgem, ela se acha então grávida. O Espírito de Deus ocupa o ventre de Maria. Coisa grandiosa, que nós entendemos a maneira como Deus se apresenta à humanidade. Não teria como outro meio mais perfeito de Deus chegar até o homem, a não ser se fazendo homem. E como ia fazer? Onde começa o homem? O ser humano. Mulher, homem. Quando se fala de homem genérico, ser humano. Onde ele começa? Exceto Adão e Eva, criados diretamente por Deus. Mas o início é lá no ventre da mãe. Mas essa ação de concepção, o texto mostra para nós, né, com clareza. Mateus relata isso aí. Maria se achou grávida pela ação do Espírito Santo de Deus. E no mesmo capítulo, logo a seguir, quando José, que era já o noivo de Maria, sabemos disso aí, mas não tinha contato com ela, como era o casamento da época, era prometido, mas era desposado, diz o texto, estava com ela, não tinha nenhum contato físico. Quando ele sabe disso, ele tenta deixá-la secretamente, o texto diz. Mas o anjo do Senhor aparece a ele, no mesmo capítulo 1 de Mateus, versículo 20, o anjo de Deus se apresenta a José em sonho e disse: não faça isso, porque, aí deu a justificativa, porque o que está nela é o Espírito Santo de Deus, é a ação de Deus que está nela, não tem nada de infidelidade nela, não tem nada. Grandioso essa parte, né? Quando nós estamos apenas relatando esse início do caminhar do Senhor Jesus, deste Cordeiro Pascal, que veio para morrer em nosso lugar. O seu começo, não tinha como ele ser mais humano do que isso. Ele vem ocupando, passando todos os passos, passo a passo, da trajetória humana. Mas não teve, quando falamos de padrasto de José, e Maria, de certa forma, madrasta,
porque Maria foi uma depositária do Senhor Jesus. Ela concebeu, por isso o texto diz, e a virgem concebeu. Ela concebeu o Senhor Jesus, humanamente nascendo, se tornando forma, se desenvolvendo em seu ventre, sem ela ter nenhuma relação com homem algum. Mas logo depois, evidentemente, nós temos, e vamos mostrar rapidamente aqui, de que ele teve uma família assim, de irmãos. Maria foi virgem até o nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos com muita clareza isso aí. O próprio texto de Mateus ainda, capítulo 1, mostra para nós, no versículo 25, que José, tendo conhecimento dessa fala do anjo que apresenta a ele, no versículo 25 diz, e José então não conheceu a Maria, até que ela desse à luz a seu filho primogênito. Opa! Ele não conheceu até que. Esse conhecer, todos nós sabemos o que ele representa. Esse conhecer é ter relação com Maria. O versículo 25 diz, não conheceu até que ela teve o seu primogênito. Ora, primogênito, só se pode ter filho primogênito quem tem mais de um filho. Quem tem um filho só, esse filho é chamado de unigênito. Se alguém tem um filho só, ele não tem primogênito, tem unigênito. Então aqui já vem a primeira inferência de outros irmãos do Senhor Jesus. Então já cai por terra a ideia de que o Senhor não teve uma família, que Maria não teve outros filhos, que ela permaneceu virgem. Não, ela não permaneceu. O texto mostra para nós. É muito fácil, aliás, é mais difícil entender o erro, no caso aqui, dizer que ela não teve, o Senhor Jesus não teve irmãos, não teve Maria, não teve outros filhos, do que entender o que está escrito aqui. Para se ter primogênito e ter mais filhos. Em Lucas capítulo 2, versículo 7, quando o Senhor Jesus nasce, volta a falar também do primogênito. Maria deu à luz, lá no versículo 7 de Lucas 2, Lucas escreve, Maria deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o deitou na manjedoura. Mais uma vez, seu filho primogênito. Ela, evidentemente, teve outros filhos. Nós vimos então o relato de irmãos do Senhor Jesus, que a Bíblia aponta para nós. Citamos alguns aqui, em Marcos capítulo 6, nós vimos alguém preocupado com os ensinos do Senhor Jesus, quando ele estava pregando na sinagoga em Nazaré. Os judeus ficaram preocupados com tanta sabedoria que esse jovem tinha, com tanta ousadia que ele falava, conhecimento, e eles ficaram assustados e falaram, mas não é esse aí o carpinteiro? Como José, pai dele, era carpinteiro, seu padrasto era carpinteiro, os historiadores afirmam que ele também era, e aqui também vem um indício de que realmente ele também era o carpinteiro. E aqui eles definem como carpinteiro, nesse texto de Marcos, ao relato. Não é esse aí o carpinteiro, filho de Maria? Estão também entre nós, os seus irmãos, e siga os seus irmãos, e nome dos seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas, também estão conosco as suas irmãs. As irmãs não têm nome delas. Infere-se que no mínimo sejam duas, que quando diz irmãs, tem que ser mais de uma. São duas, três ou quatro, não sabemos. A história não se ocupou disso, isso é menos importância em relação ao fato. Mas é mais uma das provas de que o Senhor Jesus, ele teve irmãos, sim, teve um grupo familiar, no mínimo 4 irmãos, ele mais 4, no mínimo, os irmãos, vou citar os nomes, no mínimo mais 2 irmãs. Era um bom grupo, né, de pessoas na família. Nós vimos outro texto também que Marcos relata, quando o Senhor Jesus está em uma casa, e uma grande multidão aflui para ouvi-lo, e eles admiram os seus conhecimentos, e dali chegam também sua mãe e irmãos procurando por ele, chamando por ele.
Não é nada estranho de que a sua mãe, seus irmãos, tivessem uma certa preocupação. No texto que nós lemos, quando o Senhor dá uma resposta à sua mãe e seus pais, eles não entenderam a maneira como ele disse, ficaram preocupados, que uma preocupação familiar, de ir até lá, voltar a Jerusalém procurando por ele. Quando dá uma resposta a elas, não sabeis vocês que eu devo tratar dos negócios do meu pai? Eles não compreenderam aquela frase, guardaram. Aliás, eles já tinham experiências de coisas anormais acontecerem, como é a começar pela gravidez de Maria. Então é algo sobrenatural. Talvez aquilo que o Senhor falava, que eles não entendiam na hora, guardavam em silêncio a fala do Senhor. Naquele momento, aquela criança de 12 anos. Mas o texto lá aponta, né? Ele era sujeito, submisso em tudo. Grande lição que temos aí, né? Mas aqui então, mais uma vez, em Marcos, capítulo 3, vem a mãe, os irmãos do Senhor Jesus procurando, e os judeus falaram com ele: olha, lá fora estão a tua mãe e os seus irmãos procurando. E ele então acrescenta: olha, minha mãe, meus irmãos são estes que estão aqui me ouvindo. Fazer outra mensagem para eles ali. Muitos querem afirmar que não teve filhos porque os irmãos do Senhor Jesus são aqueles que seguem a sua palavra. Mas já, só para os textos já lidos, citados aqui, lá em Mateus e Lucas, descrevendo como o Senhor Jesus, como o primogênito, já dá uma clareza grande que tinha outros irmãos. Mas não parando por aí, temos mais outro texto apontando os irmãos do Senhor Jesus. Em João capítulo 2, e o versículo 12, um texto muito conhecido também, quando o Senhor opera ali o primeiro milagre, as bodas de Caná. Ele é convidado para uma festa de casamento, ele e seus discípulos. E após a festa, o que acontece? Versículo 12: após a festa, ali terminada a festa, e o milagre que ele operou ali, Jesus desceu para Cafarnaum, sua mãe, seus discípulos e seus irmãos. Mais uma vez então reforçando, não eram seus discípulos, seus seguidores, eram seus irmãos. Não era. Ali estavam os seus discípulos, estavam os seus irmãos. É triste observarmos que a palavra nos aponta também, João escreve sobre isso também, né, no capítulo 7, que os próprios irmãos do Senhor Jesus não criam nele. De início, imagine um irmão, embora sendo mais velho, mas trazendo a mensagem, sendo afamado, podemos dizer, porque a multidão, os doutores, eu tinha 12 anos, os doutores da lei ficavam preocupados com que sabedoria essa criança tem. O texto não mostra, mas tinha-se uma relação de irmãos. Talvez por isso, por outros meios, não sabemos o porquê, mas os seus próprios irmãos não simpatizavam com a mensagem dele, não criam nele. Mais tarde temos relatos de que seus irmãos, pelo menos 2 ou todos, temos relatos, né, de seus irmãos crido na obra dele, na missão dele. Mas o Senhor, nessa relação que nós estamos apenas colocando aqui como família, realmente o Senhor teve outros irmãos e conviveu em família. A Bíblia não aponta os detalhes. Não havia necessidade também desses 30 anos que falamos aqui pouco, né, dos relacionamentos do Senhor com a sua família biológica, mas aí em contexto, né, o Senhor com a sua família biológica aqui na terra. Como ele viveu em família? O texto que nós lemos já aponta para nós a maneira como ele viveu em família. Nós temos uma obediência aos pais. Uma criança, um jovem, que se relacionou com sua família de uma maneira muito obediente, amorosa, afetiva, todos os atos do Senhor Jesus, que apontam para nós os textos
mostra a maneira como ele lidava com todos os públicos. Aqui nós estamos apenas analisando como ele andava, como ele se portava com a sua família. Como nós lemos o texto de Lucas 2, o versículo 51, no final, dizendo que ele era obediente aos seus pais. Imagine, ele sabendo quem ele era. O Senhor, em momento algum, ele se apossou dessa divindade que ele também era, para desobedecer, transgredir. Obediente em tudo, é o texto que diz. Que maneira, né, que o Senhor andou e se portou em família. Quando, na sua morte, nós vimos a ação também do Senhor, preocupado com a sua família, especificamente aqui, com a sua mãe, sua madrasta, falamos antes, sua mãe que o criou. Uma preocupação. O texto não aponta com clareza que os seus irmãos estavam ali. Mas como ele tinha um amigo muito chegado, chamado João, ele, como o primogênito, possivelmente o seu pai, o padrasto José, já era falecido nessa época. Então ele, como tinha, ele era costume da época, o mais velho, o primogênito, ele ser o tutor da família, o guardião da família. Nós vimos um Senhor que na cruz, ali ele olha para sua mãe. O texto diz para nós em João capítulo 19, versículos 25 a 27, ele olha para sua mãe que está ao pé da cruz e fala com ela: mulher, aí o teu filho. Aponta para João, seu grande amigo íntimo, seu discípulo, e diz: ó teu filho. E aponta para ele e diz para ele: filho, a tua mãe. E o texto diz que a partir dali ele recebeu em sua casa. Isso é preocupação familiar, responsabilidade familiar. Ele foi responsável em todos os momentos que nós vemos, o texto que nós temos aqui, com a sua família, seus relacionamentos, responsabilidade, digamos, de cuidado da sua mãe. Embora numa cruz, nos últimos momentos ali, não deixou de lado de cuidar da sua família. Nós não temos, né, esse registro do que os seus irmãos outros estavam ali na cruz, já falamos. Mas, de que se converteram ao Evangelho, nós temos sim. Lucas, né, lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, ele fala dos irmãos de Jesus que estavam congregados, juntamente com Maria, em oração, aguardando ali a descida do Espírito Santo. Então, se eles estiveram junto à cruz, viram o que viram, e o texto diz que muitos, até bem das autoridades, que viram o que viram na cruz, os acontecimentos extraordinários, disseram verdadeiramente era o Filho de Deus. Reconheceram. É possível que, a partir de então, os irmãos converteram também. Mas o texto que Lucas escreve em Atos 1 e 14 fala que eles estavam reunidos, juntamente com Maria e os demais apóstolos, em oração, logo após a ascensão do Senhor Jesus. Nós temos Paulo também, o apóstolo, cita a primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 9, versículo 5, ele cita também esse fato também. Judas escreveu a epístola, e temos o texto, né, apontando os dois, né, que mais se destacaram, né? Nós temos aí Tiago e Judas. Os outros temos grandes informações sobre ele, mas o texto de Atos, nós citamos, João 14, fala que todos eles estavam reunidos em oração. É bem possível que toda a família se converteu ao Senhor. Os dois de mais expressão, né, que nós vemos, Tiago e Judas, aqueles que escreveram cartas, né, grandes homens de Deus. O Senhor Jesus foi, sim, um exemplo de vida em família. Nos relacionamentos com seus irmãos, quando diz que seus irmãos não criam nele, nós sabemos que a mensagem que ele pregava, é difícil imaginar o porquê. Seria um certo ciúme, não podemos inferir o porquê. Ele era o afamado e os outros irmãos não. A mensagem que ele trazia, a mensagem contrapunha talvez aos interesses dos irmãos. Não sabemos, não dá para nós analisarmos o porquê.
Mas o texto aponta de início, eles não criam, então ele foi pregar aos outros, né? E ele mesmo disse, não, é profeta, né? Com honra na sua própria terra, ele disse isso, né? Nós vimos no seu relacionamento com os seus amigos. O Senhor teve uma família biológica, o Senhor Jesus também teve amigos. A Bíblia registra até os nomes de alguns, e a família muito conhecida, né? A família de Lázaro, de Marta e Maria, que era a família onde ele se hospedava sempre. Fala quando ele foi ressuscitar Lázaro, e ele chora naquele momento ali. Todos sabiam da grande intimidade, de amizade que ele tinha com aquela família. Era um local de hospedagem dele sempre. Na última semana dele aqui na terra, em João capítulo 12, mostra que ele ficou hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria. Então eram pessoas queridas. Ele mantinha relacionamentos com as pessoas e boas amizades, claro, que ele tinha. Ele foi homem. Embora o Senhor, perfeito, um Deus com todo o seu poder, e João escreve no capítulo 1, no princípio, ele é desde o princípio, é o eterno, ele estava com Deus, ele era Deus, e a palavra se encarna, assume essa forma, mas o Senhor permite que ele crie todos os laços possíveis de humanidade aqui na terra. Uma criança que nasceu, cresceu, foi obediente aos pais, teve irmãos, se relacionou com seus irmãos, com seus amigos, teve inimigos, evidente que teve, por causa da sua mensagem entregada, não porque ele provocou inimizade com alguém, jamais, sabemos disso, que as pessoas não aceitaram a sua mensagem. Nós vimos que ele buscou amizade com todos, ele agiu para ter amizade com todos, ele queria paz com todos. Ele não veio propor, a intenção dele é trazer algo para gerar problemas para as pessoas. João capítulo 15, ele fala com os seus discípulos, ninguém vai ter maior amigo do que este, amor do que este, ninguém vai ter maior amor do que este, de dar a vida para os seus amigos. Eu fiz isso. E depois ele acrescenta, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Eu sou amigo. Amigo é aquele que se propõe. Certa vez ele contou uma parábola do bom samaritano, mostrando quem realmente foi amigo, é aquele que chegou para cuidar, sem esperar nada em troca, se expôs ao sacrifício, gastou tempo, dinheiro, para cuidar do caído ali. Parábola do bom samaritano. Ele disse, e mostrou amizade com todos, ofertou o de melhor que tinha para as pessoas. E aqui ele coloca para os seus discípulos, ninguém prova o meu amor para com vocês, o fato de eu dar a vida. Então, a amizade dele, com o relacionamento que ele teve aqui na terra, ele só propôs isso, é o que ele queria, amizade, comunhão com as pessoas. Mas ele colocou a condição dele. Deus é o perfeito. E aqueles que não quiseram, e a maioria não quis, como até hoje não querem, preferem ficar na contramão do Senhor, manter-se inimigo do Senhor. E ele colocou a condição, vocês serão meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É evidente que a maioria fez a opção errada, de não tornar-se amigo do Senhor. Até hoje continua esta infeliz opção de as pessoas não quererem se aproximar do Senhor. É triste as pessoas serem enganadas e elas se dão por satisfeitas em saberem que o Senhor Jesus é amigo delas. A gente vê pessoas, às vezes, entendendo, falando que o fato de Deus ser amor, querer o bem para todos, isso basta. Não basta. O Senhor coloca, eu sou amigo de vocês, e vocês serão meus também, desde que façam o que eu mando. E muitos, às vezes,
querem descansar nessa bondade de Deus, nessa oferta de amizade de Deus que oferta para o homem, quer ser amigo do homem, quer estar junto do homem. Mas quando vem o fato de a pessoa constituir essa amizade, implica nessa mudança de atitude, obedecer aquilo que o Senhor propõe, aí prefere ficar do outro lado. O Senhor Jesus, ele tinha os seus amigos. Quando dessa festa que citamos nas bodas de Caná, com certeza ele e sua família foram convidados, porque eram amigos. Você não vai convidar inimigos para uma festa na sua casa, festa de casamento, de alegria, de confraternização. Isso é impossível. Demonstra os relacionamentos de amizade que ele tinha. Mas a obra que ele fez naquela festa ali, o milagre que aconteceu ali, nós estamos apenas relatando aqui o seu relacionamento, né? Estamos entrando em detalhe aqui da questão do milagre operado ali. Mas a sua ação, ele tinha amigos, e ele se relacionava com ele. Os seus discípulos também, né, foram convidados ali. Como o Senhor, né, se postou ali? Evidentemente sabemos que foi de maneira tal que vimos o milagre que ele operou. Todos os lugares por onde o Senhor passava, ele era admirado, não só pelo seu saber, evidente, a sabedoria que o Senhor tinha, mas ninguém poderia apontar para um Senhor como criança, como jovem, como cidadão na sociedade, como alguém que estivesse gerando um problema social para alguém. Jamais. Nós vimos, diante dos seus amigos, ele viveu da melhor maneira, maneira perfeita, podemos assim dizer. Diante das autoridades, sim, é um ser social, um ser humano. Todo ser humano se relaciona, ele tem família. Todo ser humano tem um grupo de amigos, mais, outros menos. Tem pessoas com quem ele convive, no trabalho, na escola, enfim, na sociedade como um todo. E todos se relacionam com as autoridades. Nós todos vivemos debaixo de autoridade, governos, cada qual com seu sistema, regime, mas todos têm seus governos. Como o Senhor Jesus, como pessoa, como homem, ele se relacionou com as autoridades. Nós vimos também, assim como se relacionou com a sua família, total obediência e respeito, nós vimos um Senhor, um homem, com todo respeito e obediência, ele se relacionava com as autoridades. Seus pais ensinaram isso. Lembramos aqui, primeiro momento de obediência dos seus pais, terrenos, né, dos padrasto e madrasta. Primeiro, obediência, ele estava no ventre ainda. O que acontece ali em Lucas 2, lá no começo, quando é decretado o censo, cada um ia à sua terra natal para fazer o recenseamento. Pensa, Maria, gestante, e fazer aquela caminhada dali até a Judéia. A história mostra, em cerca de 120 quilômetros, é muito longe. Isso é um ato de obediência às autoridades. Ele foi ensinado no ventre a obedecer autoridades. Seus pais empreendem aquela jornada, chega lá, não encontra lugar e toda a história se desenrola. Já pensou? Outras pessoas normais, digamos assim, cheias dos seus nós, né? Das nossas vontades. Então, jamais eu vou obedecer um absurdo desse. Nessa condição, não vou arranjar o meu jeito para não ir. Não. Foram. O Senhor Jesus foi. Ele aprendeu. Seus pais ensinaram a obediência às autoridades. E ele foi obediente também. Nós sabemos que as autoridades da época, tanto os religiosos quanto os políticos, e no tempo do Senhor Jesus, temos até uma passagem, né, onde eles vão até o Senhor Jesus, questioná-lo, né, em Mateus capítulo 22, acerca do tributo. Vão lá os fariseus e os herodianos, pessoas que não se comungavam entre si, mas tinham um inimigo comum, tinha um Senhor, tinha alguém, um jovem, pode-se dizer,
que pregava coisas que não ajustavam com os interesses deles, tanto com as autoridades religiosas, os fariseus, do alto da sua hipocrisia, diziam que defendiam a lei de Deus, a moral. Aí vinham os saduceus também, com diferentes também, em oposição aos fariseus, que não se comungavam também nas suas ideias, mas em nome de Deus, cheio de alterações da lei de Deus, que o Senhor os condenou grandemente, pela maneira como eles tratavam as coisas de Deus. Do outro lado, naquele momento que foram lá os herodianos, que vão lá também, não. A preocupação deles não era política, não era religiosa, apenas política, em fortalecer o Império Romano, que a função dos herodianos era essa, fortalecer, era um grupo apenas político. E daí eles acolhiam, incentivavam a carga pesada de tributos, de impostos. Então juntaram o Senhor que prega algo que ameaça de certa forma, e os herodianos cuidavam disso. Qualquer movimento que pudesse subverter de certa forma a ordem, correr e colocar em risco o império, eles estavam acudindo, tentando cercear aquele movimento. E o Senhor, com a sua mensagem, com a sua fala, angariando simpatia, multidões afluindo a ele, isso poderia de certa forma correr algum risco. Os fariseus, por sua forma, a maneira como o Senhor os trata, os condena, eles tratando o reino de Deus da maneira tão leviana, e o Senhor vem trazendo mensagem diferente para eles, também não agradavam a eles. Eles se juntam então, embora sendo inimigos, vão até o Senhor Jesus armando uma cilada para o mestre. O texto está lá, que nós falamos em Mateus capítulo 22. E eles chegam para o Senhor Jesus e perguntam: é lícito pagar imposto? Os herodianos viviam disso e incentivavam isso para aumentar, ampliar o Império Romano. Os fariseus não. E aí coloca o Senhor numa situação, digamos, ou a um ou a outro ele vai agora contrapor. E a sabedoria do Senhor, como ele lidou, ele não refutou nenhum nem outro. Ele disse, o texto lá, né? Pega uma moeda e mostra então de quem é essa inscrição. Aí César, ok. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Simples assim. Então as autoridades, as próprias autoridades, elas se sentiram ameaçadas, porque ele, embora vindo de uma forma tão humilde, tão simples, lembra do primeiro Herodes? Logo no seu nascimento, quando sente a ameaça, manda matar todas as pessoas, todos os pequenos, e acontece a fuga do Senhor para o Egito. Por quê? Medo, vai que, embora está nascendo dessa forma, mas vai que isso seja verdade, e foi verdade, vamos então eliminar o problema. Inimigo do Senhor. Mesmo assim, o Senhor Jesus, tratando com respeito, com muita submissão e respeito às autoridades. Nós vimos o agir do Senhor, até mesmo quando de sua execução, né? Vimos o Senhor ali falando, contrapondo as autoridades, enfim, e, pelo contrário, se entregando, sabendo o papel e o valor de cada um. A maneira como o Senhor se relaciona aqui é muito longe daquela que o ser humano, quando ele pensa às vezes que ele tem um pequeno direito, às vezes nem direito ele entende que tem, mas ele quer refutar, ele não quer aceitar uma simples correção ou uma lei coloca sobre ele para regular, e às vezes ele quer questionar de uma forma ou de outra, burlar, né? Como o ser humano ele gosta de burlar as leis. Mas nós vimos aqui o Senhor dando um exemplo grande de obediência e de respeito às autoridades. A gente vê um Senhor em família, uma criança que obedece aos pais, se relaciona com os irmãos, se relaciona com amigos, tem amigos, se relaciona de maneira também respeitosa, obediente, honrosa, diante das autoridades, sabia entrar e sair, ninguém poderia acusá-lo, até no momento lá do seu julgamento final, a maior autoridade é obrigada a se convencer, eu não vejo nele crime algum, não tem como,
vou deixar com vocês, com o povo, a vontade do povo. Não teve como alguém apontar o caminhar do Senhor, o seu relacionamento social, encontrando falhas no Senhor. Como nós podemos pensar então, nós como cristãos, como temos comportado, nos grupos sociais, na família, entre os amigos, com as autoridades que nos governam? Todos nós somos envolvidos nesses grupos. É impossível não estarmos nesse grupo, no grupo da família, no grupo dos amigos, sob autoridades. É impossível. Como nós temos nos comportado? O Senhor é aquele que viveu este Cordeiro Pascal, essa forma humana do Senhor, neste contexto que analisamos aqui, viveu de maneira perfeita, promoveu a paz com todos. Teve paz com todos? Não. Rejeitaram-no. Ele promoveu. O que Paulo escreve no Romanos capítulo 12, Ele dá uma orientação, quando possível, fala aos cristãos, a nós. 12, versículo 18. Quando possível, tendes paz com todos. O viver do cristão deve ser um viver de promoção de paz. Mas é possível que não viva em paz, em harmonia com todos, porque os outros querem o litígio, querem o problema. E Paulo recomenda: vivam em paz, quando depender de vocês. Nesse momento, nesse agir do Senhor como homem aqui na terra, nesses grupos sociais que ele, como humano, tinha que frequentar, era impossível não participar desses grupos. O Senhor dando exemplos de como se viver em sociedade. Perfeito, nos encanta. Teremos outros estudos aqui sobre os ensinos dele, Então nos encanta tudo isso aqui apenas no agir dele, no se comportar dele como ser humano. Nos encanta a perfeição desse Senhor, deste Cordeiro. Nos encanta. E falando dessa paz, nós temos que Paulo escreve aos Romanos, aos Hebreus também, capítulo 12, versículo 14 especificamente, ordena que os cristãos sigam a paz. E o Senhor Jesus seguiu. O Senhor aqui promoveu, ele foi promotor da paz, um agente da paz. Não viveu em paz. Certa vez ele disse, quando alguém queria segui-lo, ele disse: pode me seguir, mas eu não tenho nem aonde colocar a minha cabeça. Eu não tenho conforto para dar, porque onde ele andava, ele tinha uma rejeição das pessoas por causa da mensagem que ele pregava. Ela confrontava os interesses das pessoas que queriam viver sob o pecado. Ele é a luz, e onde a luz chega, as trevas combinam, elas têm que sair. Mas ele promovia aqueles que realmente queriam a paz, viver em paz, se achegaram a ele, e continua até hoje, Nós somos gratos ao Senhor por ele ter promovido essa paz, por ele ter agido a nosso favor. Esse Senhor que, desde o seu estar aqui na terra, em todas as fases da sua vida, nós já vemos os registros, por onde ele passou e andou. Ele foi aquele agente promotor de paz, palavras de sabedoria, de edificação para todas as pessoas. Que o Senhor possa nos capacitar, nos espelharmos neste agir do Senhor, nesse cidadão, falando de um homem, que andou como homem, vivendo normalmente. O escritor aos Hebreus fala também, quem foi? Ele viveu em todos os aspectos, e é inclusive tentado em todas as formas humanas, por isso que ele pode socorrer a todos também. Conheceu todo o agir, o fazer humano. Nesse momento que pontuamos aqui, nós nos encantamos, com a grandeza do Senhor, a lição que deixou para nós, esse exemplo de ser humano que viveu aqui. Isso é o bastante para nós vermos um Senhor da glória, que era e é o que é, o eterno, que desce, se humilha, e ainda veio obedecer a homens, andar sob regras, obedecer família, regra de convívio social, regra de convívio da sociedade, entre as autoridades de pessoas, para que ele meio apontasse como
aquele que veio transgredir normas e valores. Que Deus possa nos abençoar, né? E termos também esses ensinos do agir do Senhor, como Ele se comportou como homem aqui. São lições, ensinamentos para nós, como cristãos, seguidores dele também, que possamos ser, né? Por onde o Senhor passou, Ele promoveu paz. Que nós possamos também levar, viver a paz e promovê-la também enquanto aqui estivermos como cristãos. Amém. Amém.